dirigido pelo poder e pela sabedoria de Deus, na sua soberania. E o escritor, o evangelista Mateus, se esforça em tornar isso muito claro. Do início ao fim do relato de Mateus, nós vemos que cada situação específica, o que pode ser aparentemente simples, ordinário do dia a dia, da vida de Jesus, absolutamente tudo, até o que nós não damos atenção, foi direcionado por Deus. Inclusive o contexto histórico. Nós falamos anteriormente que o contexto histórico era extremamente propício, extremamente oportuno, não só na história secular, a história romana, greco-romana naquele contexto, mas até mesmo no contexto religioso. Nós vemos que no período anterior, o período dos profetas, Isaías, Jeremias, os profetas menores também, nós vemos todo um conjunto de profecias apontando para a vinda do Salvador do mundo, constatando, garantindo, provendo amplas referências de que esse advento estaria próximo. Mais de 120. Sim. Entre lugares, profecias adjacentes e profecias na pessoa dele mesmo. Exatamente. Mas o fato é que, num determinado momento, após o exílio do povo judeu na Babilônia, essas profecias cessam. E o momento em que o Cristo havia chego, de fato, havia ministrado àquele povo, já haviam se passado os 200 anos de silêncio. Então, em termos práticos, o que isso poderia nos indicar? Indicava que todo aquele povo estava esperando pelo cumprimento das profecias. Todos aguardavam pela vinda do Messias. Na verdade, isso era tão verdadeiro que naquele contexto político, social, havia muita instabilidade. Frequentemente se instauravam rebeliões, ora na Galileia, ora no deserto mais ao sul da Judéia. Várias revoltas populares, militares, buscavam, como que eu posso dizer, temerariamente, dar uma ideia messiânica, restauração da antiga glória de Israel. E vários pretensos messias se manifestavam. Não é à toa que logo após, não pouco tempo após o ministério daquele que foi o verdadeiro Cristo mais rejeitado, no ano de 70 depois de Cristo, um grande líder militar chamado Bar Kokhba, ele surgiu naquele cenário histórico ele proclamando-se ser o próprio Messias, o grande líder militar que os judeus esperavam. E recebeu um amplo apoio da sociedade, inclusive pelos grandes líderes religiosos, como o grande sumo sacerdote da ocasião, Akiva. Mas o fato é que tão foi falsa essa pretensa ideia de autoproclamação do Messias, que a revolta foi esmagada cruelmente pelo Império Romano. Mas não só o cenário religioso estava todo preparado para a vinda do Messias, e o povo esperava para a vinda do Messias. Mas o cenário histórico extra-Palestina, extra-Terra Prometida, também estava todo preparado. Havia uma língua franca que podia unir todos os povos, por meio da qual a mensagem do Evangelho podia trafegar muito facilmente. O grego, né? O grego koiné e também o aramaico, que era falado por Cristo. Não foi a língua dos testamentos, mas era falado por toda aquela região. E foi uma das primeiras traduções. Luiz Antônio, e o Império Romano também, os romanos, eles apesar de não ter contribuído com a língua, mas eles contribuíram com a arquitetura, com a grande quantidade de estradas que eles tinham, estradas que algumas até hoje são usáveis ainda. Sim. Até hoje. Então, a arquitetura, então a liberdade também chamada Pax Romana, que era a liberdade que tinha, por exemplo, quando você vai para outro país, você precisa de passar numa... E existia essa liberdade de Roma de ir e vir. Então, tudo isso contribuiu politicamente para que... Fala dessa plenitude, tanto a liberdade de ir e vir, como a questão também das estradas romanas que contribuíram para que o Evangelho se expandisse. Muito facilmente, muito cedo durante o Império Romano, no próprio período do general
César, Júlio César, de fato, a Pax Romana foi instaurada principalmente na questão da navegação. Ele derrotou os piratas do mar Mediterrâneo e permitiu que houvesse um grande momento, um grande despertar do comércio marítimo. Então, regiões muito longínquas do Império Romano, África, Europa Ocidental, todas estavam unidas porque as rotas comerciais estavam pacificadas e seguras. Coisa que foi restaurado muito recentemente na história da humanidade, mas que naquele momento estava em pleno vigor, tudo contribuindo para a perfeita manifestação do Filho de Deus e a disseminação do Evangelho da Graça. A plenitude do tempo dos gentios, como o apóstolo Paulo fala. Tudo estava preparado previamente por Deus. Companheiros, nós temos 5 minutos para encerrar esse bloco e eu tenho uma questão também muito importante, vai tirar dúvida de bastante gente. Por que Jesus, se ele era Deus, por que ele teve que se encarnar? Por quê? Qual era a importância disso no ministério terreno e no propósito de Deus? A grande importância é que, na verdade, ele era o único sacrifício aceitável para aplacar-se a ira de Deus. Ou seja, o conceito de expiação, o que é? Cobrir com oferta. Todos os conceitos de expiação do Antigo Testamento, eles eram sucessivos, porque eles eram imperfeitos. Então, o único que poderia satisfazer a justiça de Deus seria Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória, lá em Filipenses, no capítulo 2, e tomou forma de servo, e morreu a morte de cruz, abriu mão de sua deidade, para verdadeiramente tomar o nosso pecado, tomar as nossas maldições, tomar as nossas iniquidades, para que nós pudéssemos, o nosso relacionamento com Deus pudesse ser, de novo, ser viável. Luiz, você quer fazer algum adendo? Sim. Agora, o nascimento de Cristo, a maneira como ele nasceu, isso é intrigante para algumas pessoas, né? Curioso. Como aconteceu isso? Isso é um milagre? Com certeza. Uma virgem concebendo algo que a medicina não pode sustentar, mas o Evangelho de Cristo, ele nos prova, e o Espírito Santo, ele testifica. Gerado pelo Espírito Santo, né? Verdade. E até isso foi cuidadosamente articulado pela soberania de Deus para o cumprimento de profecias. Mais um ponto da testificação de que ele era Deus, o próprio Deus. Mas tentando também, voltando à pergunta... Sobre a encarnação. Sobre a encarnação é um ponto extremamente digno de nota, porque os apóstolos, eles se esforçam por prová-la e se esforçam por defendê-la. Em especial, João, um dos principais. Ele afirma que ele condena, em 1 João capítulo 4 e 2 João versículo 7, aqueles que negavam Jesus Cristo, que Jesus Cristo não teria vindo em carne, que ele não teria sido humano. E ele faz isso com muito vigor. Qual era o objetivo dele? Ele tinha por objetivo os mestres que substituíam a encarnação por outras ideias de um Cristo apenas sobrenatural, mas não humano. Mas isso foi muito combatido e existem boas propostas, boas razões para tal. Por exemplo, os evangelhos, eles mostram claramente este Cristo humano. Ele passava limitações humanas, ele teve fome em Mateus 4, ele teve cansaço em João 4, ele teve desconhecimento de fatos, ele foi ignorante em algum sentido, sim, Lucas 8, e ele sentiu tristeza. Qual é o motivo para que o próprio Deus passasse por tanta sorte de limitações? A resposta para isso se encontra lá na epístola, que tem o seu autor desconhecido incógnito até hoje, que é a epístola de Hebreus. Hebreus insiste que se Jesus não tivesse compartilhado de todas essas facetas das limitações das experiências humanas, como a tentação, a fraqueza e o sofrimento, ele não estaria qualificado para nos ajudar em tais tribulações, em tais problemas. Então, quando Jesus intercede por nós nas alturas, à destra do Pai, ele faz com propriedade e sabe o que passou. É lógico que o Deus, sendo onisciente, ele não precisaria passar, mas ele escolheu passar
para se identificar conosco e mostrar da mesma forma que o que ele passou, nós passaremos. E como ele venceu, nós venceremos. Mas o que não foge da proposta do que o pastor Jorge colocou. Ele era a oferta perfeita. Em Hebreus, no mesmo livro de Hebreus, Tiago, nós lemos que apenas o sangue pode purificar pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E nós vemos no próprio livro de Hebreus que o filho de Adão pecou. Da mesma forma, o filho de Adão deve morrer pelos pecados da humanidade. Qual era o único filho de Adão, ao mesmo tempo sendo Deus, a perfeita oferta que cobriria nos pecados? Jesus Cristo, Filho de Deus, homem e Deus. E em Filipenses capítulo 2, versículo 6, aquele texto que eu falei, vai falar assim, ó, ele sendo em forma subsistindo, ou seja, coexistindo, né? Subsistindo, uma essência de um só. Jesus subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não quis tomar aquele direito que ele tinha à força. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando semelhante a homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Aqui está falando do Cristo humilhado, do Cristo que morreu pelos nossos pecados, pelo que também Deus o exaltou. Aqui já está falando da ressurreição, a diferença agora do Cristo ressurreto. Pelo que também Deus o exaltou, ele deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que esteja no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse texto aqui, ele... Amém, glória a Deus. Fala tanto da essência humana dele, como também do Cristo ressurreto e glorificado. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais uma pausa e voltamos já já com mais informações acerca da vida de Jesus Cristo. Você aprendendo mais sobre Deus. Venha aperfeiçoar seu conhecimento bíblico no Instituto Teológico Querigma. Curso básico em teologia, médio em teologia, bacharel livre em teologia, capacitação e integração. Professores capacitados e uma excelente estrutura esperam por você. Matricule-se agora mesmo. Instituto Teológico Querigma. Rua Almirante Barroso 367, bairro Comerciário. Fundos do Estádio do Criciúma Esporte Clube. Telefone 3433-1039. Acesse www.itkteologia.com.br. Natal, o dia do nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo está chegando. Por isso, é tempo de revermos as ações de nossa vida. E também está nascendo um novo ano, com novas lutas. Os guerreiros de Deus não desistem. Os missionários vivem intensamente a palavra. Quando você almoça, eles distribuem comida. Quando você trabalha, eles salvam almas. Renunciar ao próprio conforto e viver inteiramente para a pregação do Evangelho são alguns dos desafios dos missionários. Por isto, quando você for fazer sua doação, doe a mais, dando felicidade para estes guerreiros de Deus que vão além para salvar almas. E isto é só o começo, porque onde existir uma alma perdida, os missionários ajudarão a encontrar o caminho de nosso Senhor. E quando você doa, você faz parte dessas conquistas. Em nosso estado de Santa Catarina, em vários estados brasileiros e em outros países, os missionários seguem firmes na ordem que Jesus deixou em ir por todos os lugares, pregando a preciosa palavra de Deus. Pense o que você poderia fazer para ajudar. Ajude, porque como as pessoas precisam dos missionários, os missionários precisam de você.
Natal Missionário. Sua ajuda a mais ficará presente em muitas vidas. Realização: Assembleia de Deus de Criciúma. Mensageiros da Última Hora. É preciso ir além. A Igreja Assembleia de Deus de Criciúma comunica através das ondas do rádio. Sintonize na Rádio Vertical FM 97,7 de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, o programa Mensageiros da Última Hora. Informações, música, palavra de Deus, oração da fé e muito mais. Aos domingos, das 11 ao meio-dia, programa Assembleia de Deus em Ação. Agenda, informações e o melhor da programação. Das 12 às 13 horas, aos domingos, programa Escola Dominical em Foco. Rádio Vertical FM 97,7, a número 1 do povo cristão. Estamos de volta com o programa O Que a Bíblia Diz, uma série que vai tratar um pouquinho da vida de Jesus Cristo, e nós vamos semana que vem abordar também o verdadeiro sentido do Natal, e por isso eu quero a sua audiência, a sua companhia. Eu tenho certeza que esse assunto é de extrema importância. Se você puder parar tudo o que está fazendo, redobrar sua atenção, eu recomendo que você faça isso, porque falar de Jesus e ouvir falar de Jesus é muito bom. Companheiros, é bíblica a divindade de Cristo? Vocês já falaram aqui em diversas ocasiões, mas tratando de maneira bem rápida sobre isso, é bíblica a divindade de Cristo? De fato era Deus? Com certeza. Quando Jesus falava, o meu Pai trabalha e eu também, Jesus ele estava dizendo aqui no grego, a Robertson, que é um estudioso grego, que ele é perito na língua grega, ele fala que essa questão que Jesus diz, eu e o Pai somos um, esse um aí no grego, ele fala, está no neutro, então não indica uma unidade, mas sim essência na mesma natureza. Então, quando Jesus está dizendo eu e o Pai somos um, ele não está falando que eles estão unidos, mas a essência de um em outro, né? Nós vamos também... Apesar de que... Eles não deixam de estar unidos também. Justamente. Mas no grego, então, esse um aí está no neutro e quer dizer o quê? Que é essência de natureza num e no outro. Jesus vai repetir várias vezes isso, né? João 10:30, João 8:19, João 12:45. E vamos dizer o cume, que quando eles quiseram crucificar Cristo, foi quando Cristo chegou a algumas curas que ele fez, e casualmente aquelas curas, Tiago, eram a causa daquelas enfermidades era o pecado, certo? Então Jesus vai falar lá em Marcos 2:5 e em Lucas 7:48 e 50, Jesus vai falar, perdoados estão os teus pecados. Ali então ele afirma claramente a divindade, porque nós sabemos que várias vezes o Antigo Testamento falava e reafirmava os textos rabínicos que a única pessoa que poderia perdoar pecados, Deus. Então ali Jesus estava dizendo o quê? Eu sou Deus. Então eu vou fazer uma pergunta agora. Não, certo, professor Antônio? Uma pergunta agora complicada de se responder. Então, Jesus poderia ter pecado? Isso é uma questão interessante que abrange a nossa pergunta anterior sobre a encarnação de Cristo. Até que ponto elas se mesclam preservando a sua divindade? A nossa mente humana ela não consegue a resposta para isso. Mas a partir dos relatos nós podemos obter pelo menos parcial resposta, para que o nosso coração ao menos se aquiete até que no céu nós tenhamos a revelação completa, né? Máxima, perfeita. Mas o que o relato bíblico nos diz a respeito disso? Como elas poderiam se, ao menos, harmonizar para responder essa questão? Jesus ele não podia pecar. Por que ele não podia pecar? Apesar de ser tentado? Então, deixando claro, ele não podia pecar, mas podia ser tentado.
E é um tema que é amplamente explorado nos evangelhos. Mateus 4 é um capítulo que se atenta, inclusive, para isso. Ele foi extremamente tentado. Mateus 4 e Lucas 4. Isso. Satanás tentou a desobedecer ao seu pai através da autossatisfação, da autoexibição e da autoexaltação. Me adore, você receberá riquezas, receberá governo, etc. E ele foi, inclusive, outro tema, outro momento da Escritura, não só em Mateus 4 e Lucas 4, mas os evangelhos Lucas e Mateus, Lucas em capítulo 22 e Mateus 16, falam da constante, não momentânea, mas constante tentação para fugir da cruz. Cristo foi continuamente tentado a não passar pelo sacrifício da cruz. E ele orou, inclusive, para fugir dessa tentação. Mas como ser humano, ele não podia vencer a tentação sem luta. Ele lutou contra a tentação. Porém, como um ser divino, a sua natureza era a de fazer a vontade do Pai. Isso está descrito lá em João, no capítulo 5, versículos 19 e 30. Ele podia lutar contra a tentação. Ele lutava contra a tentação, lutava contra todas as limitações humanas. Mas era de sua natureza divina estar sempre alinhado à vontade de Deus. Ele inevitavelmente voltava à vontade de Deus. Ele lutava, mas sempre cumpria o propósito de Deus. O interessante é que, complementando essa resposta do Luiz Antônio, onde fala as duas tentações, tanto em Mateus 4 como em Lucas 4, Lucas, que é um escritor muito mais minucioso, ele vai dizer lá no versículo 13 de Lucas 4, ele vai dizer assim, passadas essas tentações, se apartou dele o diabo até momento oportuno. O que quer dizer isso? Que não acabaria ali as tentações de Cristo. Assim, em momento oportuno, Satanás voltaria a tentar Jesus de novo. Exatamente. Né? Ok. Queridos companheiros, o que Jesus fez de fato em seu ministério terreno? O que ele fez aqui nessa terra? Ele se ocupava em fazer o que, pastor Jorge? Ensino, né? 30% do ministério de Cristo foi ensino, certo? Nós vamos ver Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, que é a parte mais didática dos evangelhos. Nós vamos ver Cristo dando ali um ensino sobre caráter e moral que poucos livros têm. Curas, né? Infinito, que ele curou e libertou pessoas, né? E a maior ênfase que ele deu, ou seja, que ele era realmente a resposta para a salvação do homem. Isso. Ou seja, ele enfatizou sempre a prioridade o quê? Que a salvação seria somente nele. Eu gosto muito de uma passagem que, se eu não me engano, está em João, no capítulo 5, versículo 39 e 40, porque em base a todo esse contexto histórico e político que o Luiz Antônio falou dos judeus, os judeus eles tinham na mente deles um Messias mais guerrilheiro, né? Um Messias meio Che Guevara, eu acho. Então, eles tiveram dificuldade de um Messias que pedia para ele se arrepender, que pedia para eles perdoar as pessoas, que pedia para que eles amassem os inimigos. Deu pane na cabeça deles. Então, Jesus vai dizer para os judeus, lá em João 5, 39 e 40, vocês creem que as Escrituras falam de mim, testificam de mim, e vocês creem que elas prometem a vida eterna, vocês não querem vir a mim para ter vida. O senhor acredita, pastor Jorge, que o que é mais importante de toda a Bíblia estava no ministério de Jesus Cristo? Com certeza. A maior riqueza da Bíblia são os 4 evangelhos. E se eu extrair o suco do suco, eu vou dizer que se o cidadão ler João só, se ele abriu, se o cidadão se humilhar e falar diante de Deus, olha, eu sou um cético, ou eu sou um cidadão que realmente não creio, eu duvido que ele se humilhe diante da palavra de Deus e leia o livro de João e que o Espírito Santo não vai trabalhar na vida dele. Com certeza. Luiz, o que fez Jesus quando esteve aqui
Além de tudo isso que o pastor Jorge já falou. Com certeza. Concordo com o pastor Jorge quando ele diz que a todo o contexto histórico demandava um líder, um verdadeiro revolucionário, um líder beligerante. E quando esse um líder beligerante, belicoso, guerreiro... Esse menino é um menino de um vernáculo, assim. É um belicoso. Belicoso. É bélico. Isso. E quando esse pretenso Messias chega com a sua pregação mansa e humilde, dizendo: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Aí, como diz o gaúcho, me caíram os butiás do bolso. Não sobrou nada da expectativa de libertação e guerra. Mas a verdade é que é isso. O ministério de Jesus ele pode ser resumido numa frase que muito bem caberia num título do filme de ação. Nascido para morrer. Nascido para morrer. Cristo nasceu para morrer pelos nossos pecados. E o grande ápice do seu ministério terreno foi quando ele estava pendurado na cruz do Calvário como oferta satisfatória para aplacar a santa e justa ira de Deus. E o grande momento que nos enche de esperança e felicidade foi a sua ressurreição, que prova a sua deidade, que prova a sua divindade, e nos dá a maior das expectativas, que tal como ele ressuscitou, nós um dia também ressuscitaremos e seremos como ele. Mas na sua breve passagem, não apenas morrer, lógico, não apenas estou sendo muito singelo, morrer, no caso dele, é tudo. Justamente. É tudo. Mas antes de morrer, ele foi o perfeito exemplo também, e ele tratou de cumprir as profecias a seu respeito, que diriam que ele seria um grande profeta. E como grande profeta, ele proclamava a mensagem de Deus, ensinava a respeito da ética do reino de Deus, sobre a natureza do reino de Deus, o que é o reino de Deus? Que é a perfeita vontade de Deus, que haveria de se instaurar com a sua vinda permanente a este mundo. Ele falava sobre a obra salvífica, que seria concluída a partir da sua morte, e falava sobre a sua ética, a verdadeira ética, a perfeita ética de Jesus Cristo e de Deus. E após tornar isso muito claro, o seu ministério de profeta, ele concluiu a sua grande obra na terra, que era morrer pelos pecados da humanidade caída, totalmente afastada de Deus. Então ele viveu de maneira altruísta. Com certeza. Completamente, é isso? Com certeza. Mais do que altruísta, alguém podia dizer assim, alguém podia tomar o título dele e dizer que teria morrido, né? Um martírio. Só que o único que satisfaria a ira de Deus era Jesus. Era Jesus Cristo. Né? Na verdade, por várias vezes ele reafirmou isso aos apóstolos, e os apóstolos tinham essa dificuldade em entendê-lo quando ele premeditou a sua morte, dizendo que era necessário que tudo isso acontecesse. Né? Desde a sua primeira vez que ele é encontrado publicamente, ele já fala do seu ministério, quando tem 12 anos de idade, que na verdade o ministério dele vai começar 18 anos depois, com 30, mas quando ele é encontrado no templo em Jerusalém, e a família dele, apavorada, pergunta o que ele está fazendo ali, ele diz: estou aqui cuidando dos assuntos do meu pai. Então ele já sabia para que viria e qual a sua função. Agora, se ele morreu, e a Bíblia diz que ele ressuscitou, ele foi visto por quantos? Mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas. Existem evidências extra-bíblicas também da ressurreição de Cristo, Luiz? Com certeza. Vocês já citaram anteriormente o pai. Meu pai, ele é um assíduo estudioso das evidências da ressurreição. Inclusive está com um livro aqui de Josh McDowell, um best-seller, exatamente que trata sobre essas coisas. Se puder mostrar o livro, fica à vontade, pastor Jorge. Isso. Evidências da ressurreição. Mostra para aquela câmera lá. Isso. É um excelente livro, podemos recomendar outros também de Lee Strobel. Em defesa de Cristo. Em defesa de Cristo, que eu vou citar de Lee Strobel. Mas o fato é que uma das principais evidências seria o testemunho ocular. Se eu não me engano, o Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, sim,
tentando ser rápido. Ele fala de 500 pessoas. Mais os apóstolos. Das quais uma grande parte ainda estaria viva e poderia ser consultada. Então, para qualquer investigador honesto naquele período histórico, a ressurreição seria algo muito factível. Seria muito fácil de desmascará-la. Se não fosse verdadeira. Se fosse inverossímil? Sim.